Olá, eu sou o Guilherme e desculpem a demora para postar vídeo, é que eu tava com meio atolado de coisas para fazer aqui, né? E por conta do carnaval também, né? A galera realmente parou de trabalhar, só voltou praticamente essa semana. As coisas deram uma atrasada e eu tive que meio que correr para dar conta aqui. Enquanto a galera ficou no carnaval aí, né? Bebendo e se pegando, eu tive que ficar aqui trabalhando, né, gente, para dar conta de fazer algumas coisas. Mas agora eu já estou meio que normalizando aqui a situação, pelo menos por enquanto, e eu vou conseguir postar os vídeos aqui com um ritmo um pouco maior. E eu andei gravando também algumas coisas, tá? Não dessa série de tutoriais aqui do Max, mas eu decidi fazer uma série também sobre o Soft Image, tá? Para quem não sabe, a Autodesk resolveu matar o Soft Image. E o Soft Image ele é um dos softwares mais tradicionais, né, aqui da área e foi responsável por grandes produções aí desde a época dos anos 80 praticamente, dos anos 80, anos 90, mais ou menos. E a Autodesk por uma questão aí meio, né, de lucro, né, para não perder, né, tanto lucro que ela estava dizendo que o software, né, o Soft Image não estava dando tanto lucro para ela quanto o 3D Max e o Maya. Ela resolveu simplesmente matar um software que, pelo menos para mim, para muita gente, por muitos anos foi considerado o melhor software de 3D e animação da área, tá? Ele era assim, melhor que o 3D Max e melhor que o Maya, juntos até. Depois houve tal, os outros se atualizaram e tudo mais. Mas por muitos anos, né, o Soft Image era o software top do mercado. Então eu decidi fazer uma série também explicando como ele funcionava, como explicar basicamente o que eu estou explicando aqui no Max para vocês. Eu vou explicar também no Soft Image, beleza? Então desculpem mesmo o atraso e bora pro vídeo de hoje. Bem, estamos aqui com o nosso personagem, tá? Da última aula. E basicamente ele está pronto já, né? Assim, pelo menos o corpo dele, né? A base dele. Nós temos agora que fazer os dentes, a língua, o cabelo e algumas roupas, né, para ele também. Então vamos começar aqui pelos dentes, tá? Eu vou criar aqui um box, criar aqui do lado mesmo, aqui mais ou menos desse tamanho. Vou colocar aqui na vista perspectiva para a gente ver melhor. Eu esqueci de colocar aqui, né, um volume, né, um height. Vou colocar aqui um pouquinho, mais ou menos assim, tá bom. Pode parecer estranho, mas esse cubo vai ser referente aos dentes do personagem, tá? Então vamos aqui, adicionar alguns segmentos aqui, né? Acho que eu vou adicionar 20. Acho que eu vou adicionar 24. É um bom número, né? Certo? Eu vou aumentar isso aqui um pouco. Só um pouquinho. A massa. Mais ou menos assim. Eu vou converter isso aqui para Editable Poly. Ah, Camtasia, sempre quebrando minhas pernas, né? Converte. Então, Editable Poly. Certo? E vou aqui na parte de modificadores. Vou colocar um modificador chamado Bend. Aqui, ó. Bend. Tá? E com esse modificador, nós vamos dar uma dobrada nesse objeto aqui que nós criamos, tá? Porque assim, ó, com o Bend a gente consegue dobrar esse objeto em um determinado ângulo, tá? Aqui tem os eixos que a gente pode dobrar, ó, que vai ser mais ou menos nesse eixo aqui, né? A gente pode dobrar também no eixo Y. No caso não ficou tão bom.
no eixo Z. A gente pode colocar um limite também para a gente dobrar, né? Aqui, mas isso eu vou explicar em um outro vídeo, quando houver realmente a necessidade. E a gente pode dobrar também a partir desse gizmo que ele tem aqui, tá? Que é um objeto que ele vai dobrar a partir, né? Ele vai dobrar o nosso objeto que a gente deseja a partir desse outro objeto aqui que o modificador cria pra gente, tá? Ou a partir do centro, né, do objeto, que vai ser essa cruzinha aqui, esse outro gizmo. No caso, eu vou só dar um exemplo para vocês verem como esse gizmo funciona. Eu vou colocar ele aqui do lado, colocar aqui no eixo X, para você ver que ele dobra dessa forma. E se a gente deixar esse gizmo no centro do objeto, ele vai dobrar assim, ó, tá? Então nós vamos deixar ele no centro mesmo do objeto. Deixa eu ver se está tudo certo mesmo, se está tudo bem, está tudo centralizado. Bem, parece que sim. E vamos aqui no eixo X e vamos aumentar aqui o ângulo desse objeto até que ele fique meio curvo aqui, meio que em, sei lá, em 360 graus. Aqui no ângulo está marcando 200, tá? Mas porque ele está contando a partir do meio do objeto, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui, colocar 200 para ficar mais certo. E agora a gente vai precisar, caramba, a gente vai precisar modelar os dentes a partir dessa forma aqui que a gente gerou, tá? Vamos dar aqui eu ia dar um convert, mas como o Camtasia não está aparecendo aqui pra gente, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e vou aqui em, caramba, vou aqui em Collapse To ou Collapse All. No caso aqui eu vou colocar Collapse To, né, no caso, desculpem. O que esse Collapse Tool vai fazer? Ele vai juntar esses dois modificadores aqui pra gente, tá? Então ele vai juntar esse modificador e vai virar um objeto só aqui. Como vocês podem ver, ficou só Editable Poly aqui. A partir disso nós vamos aqui dar uma modelada. Então, acho que eu vou até dar um Isolation nesse objeto aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Vamos aqui selecionar esses polígonos aqui. Essa parte aqui vai ser referente mais ou menos à gengiva do personagem, tá? Eu acho que eu não vou modelar todos os dentes um a um, tá, gente? Porque esse personagem ele tem que ficar low poly, desculpem. Ele tem que ficar com poucos polígonos. E se eu for modelar dente por dente, ele vai acabar excedendo, né, a cota de polígonos que eu tenho para colocar aqui nele. Então, eu vou modelar ele de um jeito que não fique tão pesado, né? E com menos polígonos também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim. Vou acertar mais ou menos o formato dos dentes, óbvio, né? E depois, né? Na outra parte, numa outra série de tutoriais, quando a gente estiver fazendo as texturas do personagem, a gente coloca umas texturas aqui de uma forma que fique parecido realmente com uma arcada dentária, tá, gente? Essa técnica é bem utilizada em games, né? Que a gente geralmente não pode utilizar tantos polígonos assim em um personagem de games, tá? Então, vamos aqui começar a acertar mais ou menos o formato da arcada também. Como vocês podem ver, a arcada é um pouco mais estreita, tá? Ela está meio larga aqui. Então eu vou dar um scale aqui. Mais ou menos nessa proporção.
E aqui, se vocês repararem na arcada dentária, até mesmo de vocês, é interessante vocês terem uma referência, tá? Pra modelarem. Eu tô modelando aqui meio de cabeça, mas quanto mais referências vocês tiverem, melhor. Ela é meio reta aqui na frente, tá? Então eu vou aqui selecionar esses vértices aqui da frente da arcada dentária. Ó. Por isso que é interessante ter um número exato, né? No caso eu deixei 84, seria 12 divisões para cada lado. E eu vou aqui no Soft Selection, vou diminuir aqui o Fall Off. Mais ou menos aqui eu acho que tá bom. Vamos deixar aqui mais ou menos reto. Acho que eu vou até aumentar um pouco mais. Não é uma regra, tá, gente? Não é totalmente reto também a arcada. Ela é meia... com um certo ângulo ainda, tá? Eu vou tentar deixar um pouquinho mais. Mais ou menos assim tá bom. Deixa eu ver. Se for o caso, depois eu adiciono mais detalhes aqui. Certo? Vou desabilitar aqui o Soft Selection, né? E vou selecionar aqui algumas edges. Acho que mais ou menos essa aqui tá, nesse caso tá bom. E vamos... Aliás, eu vou selecionar só essas da frente. Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu contar aqui para ver. Acho que está mais ou menos certo. E eu vou mover isso aqui para que fique mais estreito, né? Essa região aqui, para formar a aparência mesmo de uma arcada dentária. Mesmo que low poly, né? Porque a gente não pode exagerar nisso aqui. Pelo menos não nesse personagem. Ele tem que ser bem básico. Eu já até me excedi um pouco nisso, porque era para ser mais low poly ainda. Deixar aqui a parte da frente também um pouquinho mais estreita, para dar uma leve curva aqui nos dentes, né? E agora nós vamos arrumar basicamente aqui a parte que as laterais, né? Mais ou menos assim. O que mais que a gente pode acertar aqui? Acertar melhor esses vértices aqui que a gente... eu acabei deixando meio torto, né? Por conta das edges que eu movi aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em Edit Geometry, Constraints. Vou colocar aqui em Face, vamos ver se dá certo. E vou puxar esses vértices um pouco mais para baixo aqui e um pouco mais para trás. Lembrando que isso é uma arcada dentária low poly, tá, gente? Eu não posso exagerar muito nesse personagem, pelo menos não pelo que eu quero explicar para vocês. Bem, como eu tô com preguiça de fazer do outro lado, uma manha aqui para vocês, tá, gente? Eu vou deletar um lado aqui da arcada dentária do personagem.
Oh, cara, apertei o botão errado. Oh, de novo. Eu tava gravando esses dias os tutoriais aí do Soft Image e eu tô apertando os atalhos do Soft Image. Bem, eu vou aqui, né, arrumar um pouquinho melhor, né, a arcada. E o que a gente vai fazer? Eu vou copiar, já que eu acertei aqui um pouco melhor. Aliás, deixa eu só acertar um pouco mais ainda isso aqui. Aqui, ó. Vamos copiar, né, essa arcada aqui pro outro lado. Deixar como cópia mesmo, não por instância. Vamos aqui no Mirror, tá? Vamos dar espelhar essa cópia aqui no eixo X. Vou dar um OK. Vamos colocar mais próximo aqui. Ou melhor, eu acho que eu vou colocar uma cópia por instância, porque eu vou mexer um pouco no formato também dessa arcada. Vou colocar aqui por instância agora, tá, gente? Vou colocar aqui, mais próximo. E vamos só dar uma acertada aqui, mais ou menos, no formato que seria aqui de uma arcada. Vou colocar só mais um pouquinho isso aqui para baixo. Isso aqui a gente pode colocar um pouquinho mais para cima apenas. Esse aqui vai ser mais ou menos aqueles dentes mais pontudos, aqui os caninos, né? Então, vou deixar ele mais ou menos assim. A gente pode deixar também do jeito que estava aqui, tá? Totalmente reto, não tem problema, tá? Mas como eu estou modelando, né, e tem que explicar aqui o vídeo, eu vou tentar deixar aqui o mais certo possível. Acho que no caso de colocar a textura é até mais interessante que fique reto, né? Totalmente reto. Eu vou tirar aqui os constraints que eu coloquei nisso aqui, ó. Tá, face, colocar none. Vou colocar aqui mais ou menos aqui, porque os dentes aqui eles começam a ficar um pouco mais com mais de volume nessa região. Bem, acho que é mais ou menos isso, né? Só que para que o formato fique um pouquinho mais certo, tá, gente? Não precisa ficar tão neurótico por conta disso, não. Ah, vou deixar também a arcada ela é um pouco assim, ó. Meio para dentro, puxar um pouco para dentro esses vértices. Lembrando que a gente não pode gastar muito polígono com isso, então né, vamos deletar alguns aqui também. Vamos deletar aqui, deletar aqui. Tá, gente? Num personagem como esse, o que importa é mais a forma dele, não detalhes, tá, gente? Os detalhes a gente vai adicionar com as texturas depois. Porque ele não pode ter tantos polígonos. Pode até dar uma puxada nesses vértices aqui um pouquinho mais pra cima.
certo? E a arcada superior praticamente está pronta, tá? Eu só vou juntar ela aqui. Vamos aqui na minha modify. Ah, tem que colocar make unique, né? Para tirar a instância. Ó. Vocês podem ver que ele está por instância. Se eu colocar aqui make unique, ele volta a ser um objeto normal, tá? Que não vai seguir o outro objeto copiado também. E o que nós vamos fazer? Vamos dar um attach nele. Attach. Aqui, ó. Vamos atachar porque ele virou um objeto só. Vamos juntar aqui esses vértices aqui do centro. Então, vou colocar um weld. Só ver se esse valor mesmo tá bom. Parece que foi tranquilo. Lembrando que vocês podem detalhar mais essa arcada aqui, tá, gente? Eu estou deixando simples por causa da limitação desse personagem. Mais ou menos assim. E nós vamos copiar essa arcada aqui para baixo. Como cópia dessa vez. Vamos dar um mirror aqui no eixo Y. Tá? E vamos dar um scale nela. Mais ou menos assim. E vamos dar um scale mais ou menos nessa região aqui também, ó, no eixo Y. Como vocês podem ver, como a arcada dentária é bem simples, tá? E com pouquíssimos polígonos. Dava para deixar até com menos, tá, gente? Mas eu vou deixar mais ou menos desse jeito. Para vocês terem uma noção de como é a técnica, na verdade, né? Tá? Bem, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo, nós vamos colocar a arcada aqui dentro da boca do personagem, né? E modelar a língua também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí no vídeo e inscreva-se no canal. Falou e até o próximo vídeo.